Cidade de New York discute superlotação nas escolas e como receber estudantes imigrantes. O governo federal envia pedido aos asilados para que preencham solicitação para autorização de trabalho. Denúncia: a imigração estaria usando contas falsas em redes sociais para espionar estrangeiros. Fuga de brasileiro: polícia divulga imagens que mostram como Danilo Cavalcante escapou da prisão. E a gente mostra que tem vinícola brasileira querendo sacudir o mercado de vinhos nos Estados Unidos. Além de produtos com selos de qualidade reconhecidos internacionalmente, a Vinícola do Brasileiro traz para a comunidade aqui nos Estados Unidos uma opção de roteiros de casamentos. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição falando da crise de imigração em New York. Todas as escolas públicas começam as aulas amanhã, mas com o alto número de crianças imigrantes na cidade, surgiu outro problema. A superlotação. Não há mais espaço nas salas de aula. Pelo menos 20 mil menores, filhos de imigrantes, já estão inscritos, mas ainda há vários não matriculados. A reportagem é da Carolina Camargo. É uma matemática complicada para a qual a Prefeitura de New York ainda não encontrou a solução. Cerca de 20 mil crianças requerentes de asilo, que atualmente vivem em abrigos temporários, já estão matriculadas para o ano novo letivo, mas há muitas outras que ainda não. A Prefeitura quer levar esses menores para as escolas, mas esbarrou em vários problemas. Falta de espaço, professores disponíveis e a barreira da língua. A maioria das crianças só fala espanhol. A nova crise já gerou críticas do Partido Republicano, que exige saber como a cidade vai lidar com o problema e quanto de recurso será gasto com os filhos dos imigrantes indocumentados. Já os defensores dos direitos humanos pedem transparência do Departamento de Educação e apoio para abrigar as crianças e jovens que solicitam asilo. Mesmo antes deles começarem a chegar no ano passado, uma em cada 2 crianças no sistema público de New York já era filho de família imigrante. Os estudantes são o futuro da cidade, afirmou uma representante da coalizão de imigração de New York. These students are the future of the New York City education system, and it is critical that we support them. E ainda em Nova York, famílias imigrantes que estão em abrigos locais denunciam que estão sendo obrigadas a se mudar. Pais e filhos foram até mesmo flagrados do lado de fora de um abrigo familiar do Bronx, onde viviam há meses. Segundo as denúncias, os requerentes de asilo apenas receberam um aviso de que precisavam pegar as suas coisas e sair do local. Segundo as autoridades, se trabalha para realocar esses imigrantes, mas nem todos estão sendo atendidos e muitas famílias com crianças pequenas estariam sem ter onde ficar. Até mesmo uma imigrante que havia dado à luz há 5 dias teria sido expulsa do abrigo com o bebê no colo. Segundo ativistas que lutam pelos direitos dos imigrantes, essa não é a primeira vez que algo desse tipo acontece. E olha, a Casa Branca quer usar o aeroporto de New Jersey como abrigo temporário para imigrantes recém-chegados da fronteira sul. A ideia é desafogar a cidade de Nova York, que não tem mais como receber os indocumentados que vêm lá da fronteira. Mas essa notícia provocou revolta entre os moradores locais. A ideia foi apresentada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos ao governo Biden e passou a ser analisada pelas autoridades como uma saída temporária para aliviar a crise de imigração em New York, que desde o ano passado já recebeu cerca de 100 mil imigrantes. O projeto selecionou 11 lugares potenciais para acolher cerca de 60 mil pessoas e o Airport Atlantic City foi apontado como um deles. Mas não há detalhes de como e onde exatamente os imigrantes seriam cuidados. Marty Small, prefeito da cidade Egg Harbor, onde fica o aeroporto, também se posicionou contra a proposta de Biden e reafirmou que New Jersey não tem condições de arcar com essa crise migratória. E o governo dos Estados Unidos está alertando os imigrantes recém-chegados para que eles solicitem a autorização de trabalho para agilizar os processos. O anúncio acontece em meio à pressão de muitos estados, como Nova York, para que o governo federal intervenha na crise e ajude os indocumentados a ter mais independência, uma vez que são aceitos para aguardar processos de asilo dentro do território. Os serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos começaram a enviar e-mails e mensagens de texto para os imigrantes que são elegíveis para solicitar a autorização de trabalho na agência.
incluindo requerentes de asilo e aqueles que chegaram ao país através de programas que a administração Biden criou para desencorajar adultos e famílias de atravessar a fronteira sul sem autorização. As mensagens pedem que os imigrantes acessem o site do governo para fazer a solicitação formal. Segundo o Departamento de Segurança Interna, essa é uma campanha nacional inédita para não-cidadãos que são elegíveis para trabalhar, mas ainda não se candidataram para ter essa liberação. Mas a lei atual do país só permite que os requerentes de asilo recebam autorizações de trabalho 180 dias após a apresentação dos seus pedidos, o que é criticado por governos municipais que veem um acúmulo de pessoas abrigadas que não podem trabalhar e assim acabam dependendo de verbas locais para sobreviver. Só a cidade de Nova York acolhe atualmente mais de 60 mil imigrantes e eles não param de chegar pela fronteira sul. O número de pessoas cruzando ilegalmente aumentou 33% em julho e continuou a crescer em agosto. Muito interessante e inédita essa ação por parte da imigração de ajudar os imigrantes ao enviar uma carta informando que estão qualificados para receber o Employment Authorization Document, EAD, ou comumente chamado de Work Permit, autorização de trabalho. Mas nesse caso em que a imigração está enviando essas cartinhas, são para aqueles que entraram com uma autorização condicional, chegaram aqui nos Estados Unidos com o que eles chamam de parole, ou porque tem um processo de asilo pendente com a imigração. Mas também, lógico, existem vários outros tipos de processos que fazem com que a pessoa se qualifique para o Work Authorization, o Work Permit. Para saber se você qualifica ou não, você teria que estar conversando com o seu advogado de imigração. Depois do intervalo, polícia divulga imagens que mostram como o brasileiro Danilo Cavalcante fugiu da prisão. E tem denúncia. A imigração estaria usando contas falsas em redes sociais para espionar os estrangeiros. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. A polícia da Pensilvânia divulgou novas informações sobre a fuga do brasileiro Danilo Cavalcante da prisão do condado de Chester. As autoridades também revelaram o vídeo de dentro da prisão que mostra como o brasileiro que estava ilegal aqui no país escapou. Danilo Cavalcante estava em uma área semiaberta, uma espécie de quintal onde os detentos costumam se exercitar. Em um corredor, ele olha para os lados e começa a escalar as paredes com as mãos e pés. Assim, aos poucos, ele chegou ao telhado da área e conseguiu fugir da prisão no começo da manhã da última quinta-feira. Em coletiva de imprensa nesta tarde, o diretor da penitenciária disse que agentes de plantão no dia do ocorrido não viram a fuga, nem mesmo os que estavam nas torres de vigilância. Eles só perceberam o que tinha acontecido na hora da contagem dos presos. O chefe de polícia pediu desculpas à população e à família de Débora Brandão, a namorada de Danilo, morta por ele a facadas. O Danilo foi preso por esse crime e condenado à prisão perpétua no mês passado. Este morador diz que Danilo esteve em sua casa para conseguir roupas e suprimentos logo após a fuga. Moradores do condado de Chester estão recebendo mensagens de áudio alertando para os perigos envolvendo a caça ao criminoso. Residents in this area are asked to please lock all external doors and vehicles and remain vigilant. A polícia pede que todos tranquem suas portas das casas e carros e permaneçam vigilantes. As investigações apontam que Danilo tenta seguir para o sul, onde vivem familiares e amigos. Não foi revelado se ele está tendo ajuda de alguém para escapar. Amanhã, a força-tarefa que busca pelo brasileiro completa uma semana. Dia e noite, por terra e por ar, centenas de policiais realizam operações. O Estado aumentou o valor da recompensa por informações que possam localizar o Danilo. Agora são oferecidos $20 mil. Apesar de a polícia dizer que não vai parar até que o brasileiro seja encontrado, moradores do estado criticam o fato de o fugitivo ainda estar desaparecido, mesmo sendo considerado extremamente perigoso. It's just tiring, it's exhausting, and just your nerves are on edge and you just second guess everything.
Imigrantes podem estar sendo vigiados secretamente pelo Departamento de Segurança Interna aqui dos Estados Unidos. É que documentos revelaram que os agentes criaram contas falsas nas redes sociais para espionar qualquer pessoa, como vai nos contar agora a repórter Eloá Orazen. Fotos, likes e comentários. O Departamento de Homeland Security está lendo até as entrelinhas das redes sociais para tomar certas decisões referentes a questões migratórias. Quem faz essa alegação é a organização Brennan Center, que protocolou um processo contra o governo com base em um documento de 3.000 páginas que comprovam a espionagem estatal. De acordo com os autos, o Departamento de Homeland Security, através de perfis falsos, tem coletado dados para fins que vão desde a triagem de pedidos de visto até programas automatizados que pretendem prever se os viajantes representam um risco de envolvimento em atividades criminosas ou terroristas. Os documentos obtidos pela organização mostram que os agentes escondem suas identidades enquanto usam plataformas como Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter. Vale lembrar que essa prática viola, por exemplo, a política de usuários do Facebook, que exige que as pessoas usem seus nomes verdadeiros, como a plataforma informou às agências policiais em diversas ocasiões. E quando o Estado geral ele age de forma não ética, independentemente do motivo ou da justificativa, isso acaba conflitando até com a finalidade da existência do Estado. Portanto, sob justificativa do cometimento da proteção dos interesses do Estado, não justifica o Estado cometer qualquer tipo de ilegalidade. Então, nesse caso, ainda mais relacionado a uma questão ética e de postura nas redes sociais ou nesse mundo online, guarda relação com uma postura ética no próprio mundo offline, que no final das contas é um mundo real da mesma forma. Então, a criação de perfis falsos para monitoramento, acompanhamento de atividades relacionadas à imigração, independentemente da finalidade, elas têm um desvio de finalidade. E qual o desvio de finalidade? Sob prerrogativa de proteção de um interesse de Estado, que seria a questão de cidadania e de pessoas ilegalmente ingressando ou vivendo nos Estados Unidos, justifica o cometimento de abuso. Da mesma forma, o Estado poderia justificar, por exemplo, o uso de tortura, o uso do cometimento de alguma ilegalidade, sob a suposta proteção de defesa dos interesses nacionais, o que não se justifica no mundo atual e sob alguns compromissos importantes que as nações têm no mundo atual, quando se relaciona a um Estado democrático de direito, a garantia de direitos fundamentais individuais, como, por exemplo, privacidade, a intimidade e, efetivamente, um ambiente regulatório relacionado até mesmo em um âmbito maior à questão da proteção da dignidade da pessoa humana. E agora olha só essa notícia que curiosa. Cientistas reconstruíram uma música do Pink Floyd, acreditem, a partir de sinais cerebrais em New York City. A técnica foi desenvolvida para estudar e entender melhor a atividade neural e, assim, poder ajudar as pessoas com transtornos ou doenças neurológicas. O áudio parece tocar debaixo d'água, mas a música foi criada através de sinais cerebrais. O computador registrou o voluntário ouvindo a canção e depois recriou a mesma música lendo padrões neurais. A ideia é usar essa descoberta para ajudar pessoas que não conseguem falar. O cérebro humano é realmente a última fronteira. Sabemos muito pouco sobre o cérebro, tanto quanto sabemos do fundo do oceano. É um território inexplorado, disse o professor de neurocirurgia Peter Brunner. O especialista afirmou que a pesquisa foi o primeiro passo para entender e traduzir funções neurológicas e ajudar pessoas com transtornos. Ele espera, com essa descoberta, construir novas próteses de fala que transmitam ritmo e emoção, muito melhor do que os métodos atuais, com computadores com inteligência artificial que traduzem pensamentos.
No próximo bloco, a gente mostra os detalhes de uma nova tecnologia para diagnóstico do autismo em crianças de forma mais rápida e precisa. E tem os detalhes de uma pesquisa que mostra que mais de 20% dos moradores do país dizem temer precisar se mudar por causa das mudanças climáticas. Médicos daqui dos Estados Unidos podem em breve ter acesso a uma nova tecnologia para diagnóstico do autismo em crianças. Esse teste seria a mais avançada, rápida e precisa forma de descobrir a condição nos pequenos. Estudos sugerem que essa ferramenta de rastreamento ocular pode diagnosticar o autismo em crianças de 16 meses de idade, o que antes não era possível de uma forma simples. O dispositivo é chamado Avaliação Early Point e foi recentemente liberado pela FDA para ajudar os médicos a intervir mais cedo possível, que é considerado um grande avanço para os especialistas. A detecção precoce do autismo pode levar a abordagens de tratamento que ajudam a melhorar os resultados para as crianças com deficiência de desenvolvimento. Jovens com transtorno do espectro autismo têm frequentemente problemas de aprendizagem, de comunicação social e de interação também. E o verão de 2023 ainda nem acabou no hemisfério norte, mas já é considerado por especialistas como o mais quente já registrado na história, o que é um problema em muitos sentidos, inclusive para a nossa saúde mental. Uma pesquisa mostra que o calor intenso torna a população mais agressiva e estressada. Sim, o calor é capaz de mudar o nosso comportamento para pior. Os pesquisadores que procuram uma correlação entre as altas temperaturas e a raiva realizaram um estudo com mais de 2.000 estudantes universitários da Califórnia e do Quênia e descobriram que aqueles que estavam expostos ao maior calor tinham comportamentos consistentemente mais agressivos do que aqueles que estavam em salas mais amenas. Os pesquisadores disseram que vão seguir investigando essa conexão para ter dados mais completos sobre os efeitos do forte calor nos humanos. Outros estudos já confirmaram um aumento no número de crimes violentos quando está mais quente, o que seria um problemão, já que as mudanças climáticas elevam cada vez mais as temperaturas globais. Esse verão, por exemplo, já é considerado o mais quente da história, apesar de nem ter acabado no hemisfério norte. Segundo o Instituto Copérnicos, nos meses de junho, julho e agosto, a temperatura média global ficou em quase 17 graus Celsius, mais de meio grau acima do esperado. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, expressou preocupação com os dados recém-revelados e pediu a ação dos líderes mundiais para combater as mudanças climáticas enquanto há tempo. Uma pesquisa apontou que 1/5 da população que vive aqui nos Estados Unidos está com medo das mudanças climáticas. É que os eventos naturais extremos já estão afetando a vida de muitas pessoas. A Cone Rocha mostra que muita gente teme perder as suas moradias em um futuro próximo. Furacões, enchentes, incêndios, destruição. Quase todos os dias nos deparamos com notícias de tragédias naturais que os cientistas dizem estar diretamente relacionadas às mudanças climáticas no planeta. Uma pesquisa recente da Ipsos, nos Estados Unidos, revelou que 1/5 da população reclama que a vida ficou mais difícil de alguns anos para cá, justamente por causa do clima extremo. Essa realidade é pior para quem mora na parte oeste do país, como a Califórnia, por exemplo, onde os incêndios, secas e tempestades estão cada vez mais intensos. 30% dos moradores temem, por exemplo, perder suas casas no futuro próximo. Só neste ano foram pelo menos 15 grandes desastres naturais nos Estados Unidos, com prejuízos que ultrapassaram $1 bilhão cada um. A estimativa dos estudiosos não é nada animadora. Se o aquecimento global não for controlado, os cientistas dizem que eventos extremos no mundo tendem a piorar, afetando a vida de milhões de pessoas e podendo provocar êxodos inesperados. A mudança climática também provoca insegurança alimentar e aumenta o número de doenças no planeta. Cerca de 400 mil pessoas morrem no mundo todo por ano por causa desses fatores. E até 2030, esse número pode chegar a 700 mil. Como isso vai nos afetar e quão real são essas mudanças?
Pelo que parece, só o tempo vai nos dizer se é 1/4, 1/7, 1/8, 1/10. Um fato é, estamos na rota das mudanças climáticas em todo o planeta e há ações que podemos fazer para tentar diminuir esse impacto. E essa é a hora, já passamos da hora de fazer. Depois do intervalo, a gente traz os detalhes de um furacão que se formou no Atlântico e que pode atingir categoria 5 já nos próximos dias. E a gente mostra como foi o lançamento de uma vinícola brasileira em território norte-americano. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O mês de setembro é conhecido como o período de pico dos furacões do Atlântico. E esse é um assunto que assusta os adultos, mas principalmente as crianças. E para ajudar os pais a falar e explicar esse tema assustador para os pequenos, foi lançado um livro infantil sobre furacões. Oh my gosh. No! Oh. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. O grito de medo aconteceu durante a passagem do furacão Idália no noroeste da Flórida. Cenas como essa são comuns durante a temporada de tempestades. As crianças são as que mais sofrem com as tormentas. Por isso, Fernanda Zabala resolveu criar um livro infantil ilustrado para ajudar os pais a preparar os filhos para esse tema assustador. A publicação mostra Rose e seu cachorro Napoleão acompanhando as notícias de furacões e entendendo o que acontece. O livro também traz dicas e formas de abordar os assuntos com os pequenos de variadas idades. Fernanda conta que a inspiração para a escrita veio no ano passado, quando ela e a família enfrentaram um devastador furacão Ian na região central da Flórida. Ela percebeu que as crianças precisavam de um tipo diferente de abordagem. Conversei bastante com meus sobrinhos sobre o furacão, porque eles estavam irritados e não entendiam o que estava acontecendo, explica Fernanda. A escritora conta que as crianças precisam se sentir seguras em torno dos adultos e mantê-las alegres e confiantes pode ser uma das soluções para não traumatizar os pequenos. E já que a gente está falando de furacão, tem tempestade no Atlântico ganhando força e que pode vir rumo à Flórida. Nesta tarde, essa tempestade já se tornou um furacão e deve seguir evoluindo nos próximos dias. A gente está falando do furacão Lee, que está já nas águas quentes do Caribe e que deve ganhar ainda mais velocidade nesses dias. Os especialistas dizem que Lee tem potencial para virar um furacão de categoria 5, gente. Por enquanto, ele segue rumo à Flórida, mas as projeções apontam que ele pode fazer uma curva e continuar no Atlântico. Além do furacão, tem também alerta de uma nova onda de calor intenso aí atingindo o Nordeste e o meio Atlântico dos Estados Unidos, com altas temperaturas até amanhã. Mais de 50 milhões de pessoas estão sob aviso para esse calor extremo que deve atingir 3 dígitos. A partir de sexta-feira, as temperaturas devem começar a cair, porque há uma previsão de frente fria chegando. Bom, e já que a gente está falando de tempo, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país. Olha só, Boston, tempo encoberto, máxima aí de 90, mínima de 71. Nova York também, tempo encoberto. Washington, a gente tem chuva. Norfolk, sol entre nuvens, máxima de 97, mínima de 74. Jacksonville, o sol vai brilhar o dia inteiro, máxima de 96. Já em Miami, a gente tem tempo encoberto, Tampa chove, gente, mínima de 77. New Orleans chove também, mínima de 81. E Houston, sol entre nuvens com máxima de 103. Evelyn. E olha a temperatura subindo em San Antônio, com 104, sol entre nuvens. O sol brilha ao longo de todo o dia em El Paso. Em Albuquerque, desce um pouco essa temperatura máxima, fica em torno de 94. E em Phoenix, no Arizona, recorde aí de temperatura para a semana, 107, gente. Las Vegas também bastante quente, 99 de máxima. Em Los Angeles, 83 de máxima e 60 de mínima. Em São Francisco, ali na Califórnia, ali mais para o norte, já um pouquinho mais ameno o tempo. A máxima não deve passar dos 70.
E o agronegócio brasileiro vem crescendo e ganhando posição de destaque no mundo, principalmente no setor de vinhos. Os brasileiros ocupam a 14ª posição no ranking desse mercado promissor e vão crescendo, viu? E por isso os produtores do nosso país estão atravessando fronteiras. E invadindo mercados na Europa e aqui nos Estados Unidos, como nos mostra agora a Giovanna Locatelli. A Itália é o segundo maior exportador de vinho do mundo. A atividade agrícola para exportação tem sido um importante propulsor para o crescimento do produto interno bruto dos países em desenvolvimento. E com a ajuda de produtores brasileiros, os Estados Unidos estão entrando nesse circuito dos produtos italianos. Os empresários brasileiros Nick e Nice fazem parte deste movimento de mercado. Eles dividem sua vida entre Brasil e Itália e têm uma vinícola na Toscana. E agora miram o mercado americano. A vinícola dos brasileiros produz em torno de 20 mil garrafas por ano. São rótulos premiados mundialmente. A produção chega a diversos países do mundo, inclusive no Brasil, e agora chega aos Estados Unidos. Para Nick Salussolia, este é um reflexo da alta tecnologia do setor. Realmente o Brasil, hoje eu posso dizer que é um grande país na área de agronegócio, tecnologia, na área de energia solar também é muito forte, principalmente o agronegócio é o que, hoje eu posso falar que 60% do mercado mundial absorve o agronegócio, tanto na parte de vinicultura, como na parte de gado, como na parte de soja, cana, do geral. E realmente entrar aqui, que é um país que todo mundo deseja ter um pé aqui, modéstia à parte, eu estou muito feliz. O empresário Luiz Guilherme será responsável pela comercialização dos produtos aqui nos Estados Unidos e destaca a força do produtor brasileiro. Importante mesmo brasileiro lá na Itália, trazendo toda a sua cultura, né, o seu trabalho, trazendo para os Estados Unidos. É muito bom para a nossa comunidade brasileira. Para oficializar a abertura do mercado americano, a vinícola realizou em Boston um encontro de negócios com a apresentação dos produtos para a comunidade brasileira. Empresários, donos de restaurantes, além de autoridades, participaram do evento. Além de produtos com selos de qualidade reconhecidos internacionalmente, a vinícola do brasileiro traz para a comunidade aqui nos Estados Unidos uma opção de roteiros de casamentos. Os casarões que compõem a propriedade da vinícola têm mais de 400 anos e fazem um belo cenário para celebrações românticas. Nós já fizemos um casamento lá e ficou maravilhoso. E a agenda deles, a gente tem que ligar com antecedência, porque eles já estão com 2023 e 2024 com casamentos agendados. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina aqui. A gente agradece a companhia de vocês. Vem aí agora mais um episódio da 8ª temporada da série Reis e a gente volta a se encontrar de novo amanhã no feriado do Brasil do 7 de setembro, mas com comemoração especial por aqui também. Até lá. Até, boa noite.